Olá, dando prosseguimento ao nosso tema Teologia do Culto, hoje eu quero falar sobre o culto como labor inteligente. O culto, dentro da perspectiva reformada, adquire uma condição de labor. Eu gosto de usar esta palavra labor, mesmo sendo pouco empregada hoje em nossa língua, porque ela nos dá a ideia de um trabalho intenso. Então, o culto adquire uma condição de labor. Por que isso? Porque o culto envolve o homem todo, a sua mente, as suas emoções e a sua vontade. Não pode haver um genuíno culto descompromissado, distante e dispersivo. O culto não é algo alienante. O culto não serve simplesmente para nos afastar do mundo real e concreto, como se fosse uma espécie de mera terapia ou uma fuga da realidade. O culto envolve compromissos. O culto envolve uma relação responsável com Deus que traz para nós, como implicação, o desejo de compreender melhor a vontade de Deus e vivenciá-la em nossa realidade. Então, aqui, nós nos deparamos com uma tensão. Dentro de uma sociedade extremamente pragmática e superficial, torna-se difícil falar e, principalmente, oferecer um culto que exija entendimento, concentração e vontade de servir. Parece-nos mais fácil um culto elaborado dentro de uma perspectiva dispersiva e fragmentária, visto que qualquer parte pode ser entendida e principalmente sentida em si mesma, já que nenhuma parte tem a ver com a anterior ou a posterior. Ou seja, o culto ele seria conduzido por pequenas partes que não tem nada a ver uma coisa com a outra, então eu não preciso relacionar, não preciso procurar entender. Eu simplesmente sinto coisas diferentes. É como se fossem luzes piscando, eu apenas me divertisse com a sequência da luz vermelha para azul para verde, e na realidade não teria relação nenhuma, a ordem seria indiferente, seria aleatória. Então, dentro de uma perspectiva assim, é difícil falar de um culto que envolve um labor inteligente. Então, justamente por esta superficialidade, é que o culto, cada vez mais, ele é entulhado de elementos estranhos e alienantes, visando tão somente a distração dos participantes. Então, a ideia é que o culto nos torna leves. Nós ali nos descontraímos simplesmente e podemos contratar até um pregador que, como eu falei em um outro vídeo ou em outro texto, eu não me recordo, ele confundiu o púlpito com o picadeiro e pagamos para ver um show, e aí o culto assume essa conotação mesmo, alguém paga para entrar, para se divertir, se alegrar um pouco, e ao mesmo tempo ele paga para isso, para encontrar uma resposta aos seus anseios de distração e de alienação. Estamos, na realidade, tão acostumados com a subestimação de nossa inteligência que não esperamos outra coisa quando vamos à igreja. Por sua vez, os líderes mal preparados, acovardados, ou ambas as coisas, na presunção de serem comunicadores, transformam o culto num show onde Deus é o ausente, que de quando em quando é invocado para convalidar os seus desejos. Notemos que tudo isso nos conduz à infância espiritual, satisfazendo o nosso desejo lúdico. Acontece que cultuar a Deus é algo extremamente sério, responsável e alegre.
Isso não significa que o culto reformado seja ou deva ser algo morto, monótono, sem vida e emoção. É justamente o contrário. A racionalidade do culto se revela em sua emoção contagiante e no desejo de servir e agradar a Deus por meio do que Ele mesmo tem proposto na sua palavra e dentro das oportunidades que Ele tem nos oferecido em nossa cotidianidade. Curiosamente, é justamente na igreja, no culto comunitário que prestamos a Deus, é ali que encontramos alento e estímulo para exercitar as nossas vocações em todas as esferas para as quais Deus nos convoca. Um autor contemporâneo luterano, Dini Eduardo Veit Júnior, eu aprecio bastante esse autor, ele escreveu: a vida cristã deve ser vivida nas nossas vocações, no local de trabalho, na família, na nossa posição na cultura. Mas é na adoração da igreja que o cristão é preparado e recebe energia para esse serviço. Observe então a relação entre culto, que tem um sentido, obviamente, de adoração, mas também de alimento espiritual, fortalecimento da nossa fé, para vivermos as nossas vocações, vivermos a fé cristã no âmbito amplo da nossa vida, onde Deus nos coloca e aonde Deus nos envia para servir-lhe e glorificar-lhe. Eu vou continuar a falar um pouco sobre isso dentro de um tema que eu vou chamar no próximo vídeo de o culto como expressão compreensível de fé. Que Deus nos abençoe e nos faça refletir mais sobre o culto que deve ser prestado somente a Deus. Amém.